Olá, boa noite. Boa noite quem está assistindo ao vivo ou quem está assistindo a gravação. Hoje é dia 21/8/2020. Estamos novamente aqui no nosso encontro marcado de toda sexta-feira, às 18 horas. Eu no meu sofá, vocês aí no sofá ou no escritório, né? Um ou em outro ambiente. Sempre falando algum tema importante. O frio chegou, né? Vai ficar uns dias. O tema de hoje é o Plano Nacional de Educação e a reforma do ensino médio. E o nosso convidado é o professor César Calegari. Peço para vocês compartilharem essa live no Face de vocês, que o assunto é importante para toda a comunidade escolar. Então, para os pais e responsáveis, para os estudantes, as estudantes, professores e professoras e a comunidade em geral. Quero agradecer a todas e todos que estão participando, assistindo. Agradecer a Sueli, que conseguiu o contato do César, falou com o César, conhece o César há um tempo. Agradecer também a todos que estão nos apoiando aí, compartilhando. Então vamos começar, né? Só lembrando uma coisa: funcionário público sem reajuste até dezembro de 2021. Se os profissionais da educação já são desvalorizados agora, então, né? Então vai ser bem difícil. Então eu vou chamar o professor César Calegari. Boa noite, professor. Boa noite, está me ouvindo bem? Bem, Então, muito bem. Eu só vou mudar um pouquinho a maneira de eu colocar o som aqui. Tá bom. Porque aí fica Enquanto isso, um pouco mais nítido. Isso, mas tá nítido, tá ótimo o som. Então, tá bom. Tá ótimo. Eu vou apresentar o professor, mas já falando que é um prazer ter o professor aqui. Eu só vou liberar, que eu acho que eles não estão conseguindo alcançar. Pronto. É que se a gente atrasa um minutinho lá, eu atrasei um minutinho para entrar, aí ele trava, não fica público, mas agora já está público. Então eu vou apresentar o professor César Calegari. É um prazer ter o professor aqui. Eu estava até falando para algumas pessoas hoje que quando eu vou falar alguma coisa, né, sobre a educação, alguma coisa que a gente está estudando ainda, que a gente não está por dentro, eu sempre vou procurar textos do professor, tá? Textos, artigos do professor, vídeo, às vezes, do professor César Calegari. Então eu falo assim, que ele é o que há para falar em educação. Gosto muito das ideias, dos projetos. O professor César Calegari é sociólogo, pós-graduado em Sociologia e Política, e eu vou falar só um pedacinho, tá, gente, do currículo dele, das coisas que ele já fez, porque é enorme o currículo. Ele foi membro do Conselho Nacional de Educação, secretário municipal de Educação em São Paulo, secretário da Educação Básica do Ministério da Educação, secretário municipal de Educação de Taboão da Serra, secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, deputado estadual e outros, né? Muitas coisas. Então eu vou começar falando um pouquinho, né, da lei, do Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005, de 2017. O Plano Nacional de Educação foi construído nas CONAES, né? Foi uma construção democrática, participativa, e lá tem duas metas que falam da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Uma é a meta 2, né, Estratégia 2.1, que fala que temos que elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de Educação essa proposta, né, e a proposta fala de direitos e objetivos de aprendizagem. Então, assim, para nós já é um ganho, porque fala de direitos, né? Então, não são expectativas de aprendizagem, são direitos de aprendizagem. Na meta 7, estratégia 7.1, fala de estabelecer e implantar diretrizes e a base nacional comum, também fala de direitos e objetivos para cada ano do ensino fundamental e médio. Aí na BNCC, né, eu vou pedir para o professor falar um pouquinho antes disso, antes da gente entrar da lei do ensino médio e da reforma do ensino médio.
A BNCC ela foi entregue em 2017 só com a educação infantil e o ensino fundamental. O ensino médio não veio junto, né, no pacote. Então, depois a gente vai falar sobre isso, mas assim, são vários problemas que acontecem. Eu gostaria que o professor falasse um pouquinho primeiro sobre isso. Tá bom. Bom, primeiro quero, de fato, agradecer essa oportunidade de estar com vocês, parabenizar pela iniciativa, porque eu acho que nesse momento nós temos que estar, além de todos individualmente, muito atentos sobre o que está acontecendo no país, no nosso estado, em todas as áreas, mas em particular na área da educação. É ainda muito mais importante que nós estejamos em contato uns com os outros, ainda mais nesse momento de isolamento social, e que isso não pode, o isolamento social não pode significar o nosso enfraquecimento, pelo contrário. Então, iniciativas como essa, né, de utilizar os recursos tecnológicos, como nós estamos fazendo aqui, para conversar, dialogar, é uma maneira de nós nos fortalecermos, né? Bom, eu tive uma oportunidade realmente muito importante para mim, né, para a minha vida profissional, que foi atuar no Conselho Nacional de Educação durante 12 anos, e durante esse período eu tive também a oportunidade de, junto com os meus colegas e com um diálogo permanente com os colegas professores de todo o Brasil, de participar da elaboração de muitas, ou quase todas as diretrizes que hoje estão vigindo no Brasil, né? Porque o Conselho Nacional de Educação é um órgão de Estado, não é um órgão do MEC, é um órgão de Estado, e ele tem uma atribuição por lei de estabelecer as diretrizes, né, principalmente as diretrizes curriculares. Então, eu atuei fortemente, sou autor das diretrizes curriculares do ensino fundamental, participei integralmente na formulação das diretrizes curriculares da educação infantil, e mais, no período mais recente, antes de eu deixar o Conselho, cujo meu mandato terminou, já vai fazer quase 2 anos, né? Mas eu tive a oportunidade de ser escolhido pelos meus pares conselheiros para coordenar todo o trabalho de elaboração da Base Nacional Comum Curricular. Como você estava dizendo, a Base Nacional Comum Curricular, ela vem de uma demanda que foi estabelecida pelas conferências nacionais de educação. Ali já havia um diagnóstico geral no nosso país de que nós deveríamos encontrar formas, né, de diminuir as desigualdades educacionais no Brasil, e é por esse motivo que, quando foi elaborado o Plano Nacional de Educação, que é uma lei que já está no 6º ano de desenvolvimento, o Plano Nacional de Educação contém dispositivos muito claros a respeito da Base Nacional Comum Curricular. Eu estava no Ministério da Educação, num governo democrático, era o governo Dilma, né, e que, nesse período, eu era secretário de Educação Básica do Ministério. E participei atentamente dessas discussões, já no Congresso Nacional, das discussões de elaboração da lei do Plano Nacional de Educação, e eu quero até dizer para vocês, foi da minha parte, claro que ouvindo, né, todos os colegas educadores, que saiu exatamente essa proposta de colocar a Base Nacional Comum Curricular como uma expressão dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, na época o ministro era o ministro Mercadante, nós discutimos muito isso e conseguimos colocar essa expressão importante, né? A Base Nacional Comum Curricular, ela é uma expressão de direitos. E, ao mesmo tempo, então, que ela é uma expressão dos direitos de aprendizagem de qualquer criança, jovem e adulto que frequentem escolas de educação básica no Brasil, tanto escolas públicas quanto escolas particulares, ela também aponta quais são os deveres, porque de um lado é direito, de outro lado quais são os deveres. Deveres do Estado, dos governos, das famílias, de todos nós, para que qualquer criança brasileira, qualquer jovem no Brasil, independente da sua condição social, independente do seu endereço e da sua condição familiar, todas as crianças e jovens têm direitos fundamentais. E esses direitos são enunciados, né, com clareza
a clareza possível naquela época que nós fizemos tudo isso na Base Nacional Comum Curricular. Lembrando, né, que isso está escrito, inclusive, de uma maneira muito clara. Base não é currículo, base não é currículo único, não é currículo mínimo. Base, na realidade, é uma inspiração enunciando direitos para que os profissionais da educação, né, no exercício da sua autonomia, eles possam construir, possam elaborar as suas propostas curriculares, sempre de uma maneira participativa, né, e propostas curriculares, planos de aula, projetos políticos pedagógicos e tudo mais. Então, foi uma construção importante, né, a Base Nacional Comum Curricular, e apenas para não me alongar muito, né, nós tivemos, como sempre acontece na educação, e em particular nas questões que dizem respeito a currículo, né, a Base Nacional Comum Curricular ela é um campo de disputa. Nós ganhamos muitas coisas nesse debate, na luta, né, perdemos outras, porque o Conselho Nacional de Educação, também como órgão colegiado, nós aprovamos as coisas por maioria, né? E nem sempre a gente ganha. Então, o resultado foi um resultado que, no meu modo de entender, apesar dos problemas que traz, ainda considerando o contexto que nós estamos vivendo hoje, né, que é um contexto obscurantista, um contexto reacionário, um contexto em que estão no poder os inimigos da educação brasileira. O governo Bolsonaro é inimigo e ataca a educação brasileira a todos os momentos. Então, por incrível que possa parecer, até para alguns críticos da época que nós estamos elaborando a base, a BNCC hoje é um instrumento de resistência, porque ela dispõe ali de um conjunto enuncia uma série de direitos que hoje estão sendo duramente atacados, duramente ameaçados pelas forças ultraconservadoras que hoje não apenas ocupam o governo federal, mas vão se espalhando também para os estados, para muitos municípios. Bom, é um pouquinho dessa história que eu queria dizer, né? Como você falou muito bem, a base é uma ligação, né, com o Plano Nacional de Educação, que é uma lei, né? E que também é extremamente importante, com seus objetivos e metas, e, volto a dizer, também o Plano Nacional de Educação tem sofrido ataques muito violentos por parte das forças antieducacionais que hoje são hegemônicas, né, nas estruturas de poder do nosso país. Eu considero assim que a Base Nacional Comum Curricular, o Plano Nacional de Educação estadual, municipal, são de resistências, né? Então, a gente tem que continuar lutando para que eles sejam aplicados, né? Então, por exemplo, aqui no município de Campinas, a gente faz muita questão de estar sempre cobrando o Plano Municipal de Educação, fazendo ações. E foi falado, né, do direitos e deveres. Eu dou aula na pedagogia, a gente trata muito isso, eu trato muito isso na sala de aula, dos direitos, né, de objetivos de aprendizagem, dos deveres. Então, é muito bom você tratar sobre isso. Aí, passando para a lei do ensino médio, né, que é a Lei 13.415 de 2017, que fala de uma educação integral, mas essa educação integral fala, né, de ampliar a carga horária, por exemplo, de 800 horas para 1.000 horas. Fala de direitos de aprendizagem, da BNCC só vai garantir 1.800 horas. E diz lá, os componentes mais importantes é português e matemática. Então, assim, e as outras disciplinas, né? Os outros componentes curriculares não são importantes? A gente não precisa disso para português e matemática? Como vai ficar só 1.800 horas do que está lá na BNCC, que é tão importante, que são direitos de aprendizagem? Vai ficar o quê? Para empresas privadas? EAD? E na época, eu lembro de propagandas falando sobre isso, né? Então, a gente, assim, que está lá no chão da escola, os estudantes vinham perguntar, professora, mas é real isso, né? Eu falei, gente, né, olha, vamos analisar. A escola não tem papel higiênico, não tem laboratório de informática, tem aula de tecnologia e não tem aula de informática, laboratório de informática não tem internet, né? A gente que está no chão da escola sabe que isso não vai ser possível.
e era uma propaganda, né, que não é real. Tivemos aí a ocupação das escolas, na época quiseram fazer aqui a reforma. Então, eu queria que o professor falasse um pouquinho sobre isso, dessa reforma do ensino médio, que teve até uma audiência em São Paulo, na cidade de São Paulo, que a PUESP foi lá, né, fez um movimento, a audiência foi até cancelada. Então, quais são as consequências dessa reforma do ensino médio, principalmente para as juventudes? Bom, como eu estava dizendo para vocês, eu participei ativamente da construção da Base Nacional Comum Curricular. Você lembrou que quando todos os movimentos relacionados à construção de uma proposta da base, ela veio muito antes do governo Michel Temer, né? Então, já como era um mandamento, uma orientação do próprio Plano Nacional de Educação, a proposta de uma base nacional comum curricular já vem de alguns anos, ainda dentro do governo Dilma, isso já começou a ser trabalhado. Foi uma surpresa desagradável para todos nós quando o Conselho Nacional de Educação recebeu a proposta de BNCC do ensino fundamental e da educação infantil e não veio nada da proposta do ensino médio. A justificativa feita pelo governo naquele período, o governo Temer, é que estava sendo apresentada uma medida provisória instituindo a reforma do ensino médio, né? Então, por isso que a reforma do ensino médio viria depois. Nós protestamos contra isso, porque a nossa ideia de uma visão curricular para a educação básica é para toda a educação básica, infantil, fundamental e média, e não parte dela. Bom, o que eu quero aqui marcar é que eu participei, e até, apesar das minhas ressalvas, né, acho que a proposta da educação infantil é muito boa, e de fato é uma proposta avançada. No caso do ensino fundamental, há problemas que a gente espera que venham a ser superados pela prática dos educadores, mas quando nós recebemos a proposta do ensino médio, lá no Conselho Nacional de Educação, nós percebemos que ela veio com todas as marcas da proposta de reforma do ensino médio do governo Temer. E você disse muito bem, a proposta de reforma do ensino médio do governo Michel Temer, que iniciou com uma medida provisória e depois foi consagrada em lei, é uma proposta contrária aos interesses de formação integral do jovem brasileiro. No primeiro ponto, você já falou, né, uma proposta que ela é reducionista de direitos, porque ela reduz para apenas 1.800 horas, né, aquilo que é de direito dos jovens brasileiros. Porque se você não diz que tudo é direito, que é apenas 1.800 horas, a pergunta é, o que é que vai ficar de fora? Quanto de química, de física, biologia, história, geografia, língua portuguesa, matemática, filosofia, sociologia, educação física e todas as demais, quanto que vai ficar de fora, né? Já que apenas o obrigatório são 1.800 horas. Então, nesse instante, eu, para usar uma figura de linguagem, chutei o balde, né? Saí, né? Renunciei à presidência da comissão, exatamente para poder denunciar de uma maneira clara e aberta essa tentativa de reduzir direitos a partir da proposta de reforma do ensino médio, que está reproduzida na Base Nacional Comum Curricular do ensino médio, conforme ela foi aprovada. Lembrando que quando ela acabou sendo aprovada, eu já nem estava mais lá no Conselho Nacional de Educação, mas procurei lutar, né, com todas as minhas possibilidades, junto com os professores brasileiros, para tentar barrar uma proposta que é reducionista, né, reduz os direitos. A redução dos direitos, como você lembrava bem, não é só no que diz respeito à redução do número de horas obrigatórias. De um currículo com mais de 3.000 horas, 3.000 ou mais, apenas 1.800 são os direitos obrigatórios que devem ser preservados para os jovens brasileiros. Mas havia mais outros problemas, que você também apontou. A proposta vinha dizendo o seguinte, que apenas língua portuguesa e matemática eram as disciplinas cujos conteúdos e cujos direitos relacionados a ela deveriam ser ali claramente enunciados.
e fazia um verdadeiro silêncio a respeito do que deveria ser contemplado na forma de direitos de todas as demais áreas, né? Então, fora português e matemática, né, história, geografia, filosofia, sociologia, química, física, biologia, a própria educação física, enfim, todas essas áreas estavam diluídas no que se chama de área de conhecimento. O problema não é o fato de tratar as disciplinas como área mais integrada. Eu até sou de acordo, porque um dos problemas que nós vivenciamos há muito tempo no Brasil é a excessiva fragmentação curricular no nosso país. Mas a fragmentação curricular ela deve ser combatida, mas não com a diluição das disciplinas. Porque um estudante, um jovem brasileiro, ele tem o direito de ter conhecimento e desenvolver os conhecimentos sobre os fundamentos teóricos, conceituais de cada uma das disciplinas. Então, quando o governo Temer apresentou uma coisa completamente vazia. O que deveria ter no campo, por exemplo, ou na área de conhecimento sobre a área de ciências humanas, que engloba filosofia, sociologia, história e geografia? Quais são os fundamentos conceituais? Como é que a juventude consegue pensar criticamente em relação àquilo que ela deve trabalhar nesse campo? Porque sem teoria, né, sem base conceitual, nós não conseguimos produzir pensamento crítico. Né, e talvez seja esse o objetivo daqueles que formularam a proposta de reforma do ensino médio. Diminuir a capacidade do jovem brasileiro e ter uma visão crítica da realidade, atuar mediante essa visão crítica, com consciência profunda e tudo mais. Então, por isso que nós sempre fizemos a crítica, e continuamos fazendo hoje, que a proposta de reforma do ensino médio, conforme foi apresentada pelo governo Temer e depois referendada pelo Congresso, e aí sublinhada, vamos dizer assim, pelo Conselho Nacional de Educação, é uma proposta excludente e reducionista dos direitos de aprendizagem. E isso, lamentavelmente, começa a se reproduzir também quando os estados brasileiros, como é o caso do estado de São Paulo, começam a apresentar as suas propostas curriculares relacionadas à BNCC. Olha, nós já sabíamos disso. Eu mesmo tive a oportunidade de ver e estudar as propostas curriculares estaduais que foram apresentadas pelos estados brasileiros. Olha, tudo corta e cola. Sabe esse sistema que a gente usa de corta e cola? Ao invés de acompanharem a recomendação no que diz respeito ao ensino fundamental e educação infantil, que era tratar da base como uma inspiração para uma construção curricular participativa, criativa, autoral, que diz respeito à realidade de cada estado brasileiro, o que fizeram todos? Corta e cola. Lamentavelmente, contra a orientação da norma nacional, transformaram a BNCC em currículo, né, copiando apenas, né, e, portanto, perdendo a qualidade que nós imaginávamos, né, sempre que isso pudesse acontecer. E o mesmo acontece na proposta de reforma do ensino médio. Eu estava dando uma olhada na proposta paulista, né, que acabou de ser anunciada aí pelo governo Dória, aqui em São Paulo. É uma proposta que praticamente copia, né, inova muito pouco, pelo menos eu não consegui perceber nenhuma inovação, mas copia os elementos já muito frágeis, né, da BNCC do ensino médio, e no meu modo de entender, a impressão que eu tenho, porque a gente ainda não viu essa proposta de fato ser concretizada em São Paulo, a impressão que eu tenho é que ela é também reducionista dos direitos de aprendizagem e excludente em relação aos jovens paulistas, principalmente aqueles que só dependem da escola pública, e como você lembrou perfeitamente bem, muitas das escolas públicas de nível médio no estado de São Paulo não dispõem das condições mínimas indispensáveis para que possamos, de fato, garantir qualidade na educação. Fala-se aí de que os jovens vão poder escolher, né, entre os itinerários formativos,
e fazer escolha e tudo mais, mas que escolhas que de fato podem fazer em escolas que frequentemente não têm internet em banda larga, não tem laboratórios, ou os laboratórios estão totalmente desequipados, frequentemente não tem professores habilitados efetivamente para ministrarem aulas de várias das disciplinas do ensino médio, não tem professor suficiente, e muitos dos que estão em atividade improvisam corajosamente, porque nem receberam a formação inicial que são destinadas são necessárias para ministrar em certas disciplinas. Então, é uma situação muito complicada, que tende a aprofundar a exclusão. Na demonstração, nos informativos que foram divulgados até agora pelo governo Dória, fala-se que tem um plano de reequipar as escolas e tudo mais. Bom, queremos que ele exista, né? Eu, de fato, tenho muitas dúvidas a respeito se há, de fato, um plano de criar a infraestrutura básica para que haja uma possibilidade de escolha e de fazer com clareza e para fazer com qualidade um currículo que possa representar as necessidades da juventude paulista e da juventude brasileira. Nós que estamos na escola estadual, a gente sabe muito bem como é esse equipar as escolas, como é vir dinheiro para a escola, a gente sabe muito bem. Vem um dinheirinho, né, bem pouquinho, ó, podem fazer o que vocês quiserem lá, né, tem uma verba para isso, uma verba para isso, que não dá. Não dá para comprar equipamentos que precisam, não dá para fazer a reforma, né, então a gente conhece muito bem. E ele já falou que a reforma será para o ano que vem, né, 2021. Agora, essa questão da BNCC não ser currículo, é difícil as redes entenderem isso. Muito difícil. E, às vezes, também nos cursos de licenciatura, de pedagogia, as pessoas entenderem isso, que a BNCC não é currículo, é uma inspiração, né? Muito bem falado. E uma preocupação nossa é assim, as avaliações externas. Então, vão ser só 1.800 horas, é lógico, né, que a rede estadual, municipal, as redes públicas vão querer cumprir só isso, porque sempre querem fazer o mínimo, e as particulares não. Como vão ficar essas avaliações externas? O que o professor acha, né, que vai acontecer? Elas vão continuar com base só nessas 1.800 horas, que são obrigatórias da BNCC, ou não? Vai englobar tudo e vai aumentar as desigualdades? A minha impressão é que vai aumentar as desigualdades, né? Você, no fundo, meio que abaixa a régua, né? E então é um pouco aquele pensamento que a gente combate o tempo inteiro, uma educação pobre para os pobres, né? Para aqueles que mais necessitam de educação de boa qualidade, você rebaixa a régua. E todos nós sabemos que as avaliações externas, inclusive no caso do ensino médio, o Enem, né, que o Enem exatamente não é uma avaliação, mas ele está ligado a um processo de acesso à educação superior e tudo mais. A pergunta é que o Enem vai ficar só focado naquilo que puder, de uma forma espremida, né, ser contido em 1.800 horas. Então, o Enem vai perguntar pouco, e no fundo vai orientar menos aquilo que as pessoas consideram essencial para o seu conhecimento. Então, é uma preocupação muito séria que a gente tem de que toda essa construção, ao invés de ensejar um plano de recuperação e de reforma para valer, porque nós sabemos que o ensino médio, como também outras etapas da educação básica, precisam avançar, precisam melhorar. O ensino médio no Brasil é uma espécie de, como é que a gente podia dizer, uma caracterização de uma catástrofe continuada, né, de coisas que deixaram de ser feitas desde o período de alfabetização das crianças, porque os dados estão aí. Só 9% dos jovens que concluem o ensino médio brasileiro hoje têm conhecimentos considerados adequados em matemática. Só 9%. E se a gente pegar a língua portuguesa, 70% dos jovens que concluem o ensino médio não têm os conhecimentos considerados adequados, mínimos, indispensáveis em relação à língua portuguesa. Então, isso pegando só duas áreas, né? Porque se a gente olha também a área de ciências, é catastrófico. Então, precisa de uma reforma do ensino médio, mas precisa de uma reforma para valer.
né? Não é uma reforma que baixe a régua, né? E cria uma espécie de minimalismo na área da educação que acaba prejudicando e condenando a maioria dos jovens brasileiros a uma espécie de cidadania de segunda classe, né? Porque, comparativamente àqueles que têm a oportunidade de estudar em escolas particulares de boa qualidade, porque nem todas são de boa qualidade, mas algumas são de boa qualidade, porque as famílias conseguem pagar, né, portanto, pagar por essa boa qualidade, então vai aumentar a diferença, né? Essa desigualdade que todos nós temos absoluta consciência que precisa ser combatida no Brasil, e a educação é um caminho para você mitigar, reduzir essas desigualdades. No meu modo de entender, a proposta reducionista, né, e excludente de ensino médio, que começa a ser reproduzida nos estados brasileiros, tende a aprofundar essas desigualdades. Agora, como é que a gente reverte isso, né? Só tem uma forma que nós, educadores, já aprendemos a fazer. A forma é a luta, é a conscientização, né? Não aceitar as coisas como prato feito, né? Só porque o secretário quer, o governo quer. Não, a responsabilidade de longo prazo pela educação e pelo Brasil é nossa, né? É do povo brasileiro, e como profissionais de educação é nossa também. Então, é não aceitar. E eu percebo com alegria que em alguns lugares do Brasil, quando a gente fala de BNCC, e mesmo em relação à reforma do ensino médio, tem muitos que não aceitam o prato feito, esse prato reducionista e excludente, e que vão muito além. Assim como nas escolas particulares, né, que muitas delas formam os filhos das elites, não aceitam o reducionismo, porque estão preocupadas em preparar os seus filhos para serem dirigentes, para terem uma vida melhor e tudo mais. Também na escola pública nós não podemos aceitar. Aliás, principalmente na escola pública, nós não podemos aceitar. Então, quando vem uma proposta curricular que vai tirando conteúdo, vai tirando... O governo diz o seguinte: não vai ter perda nenhuma de aulas, os professores não vão perder aula. Mas, na prática, o perigo de perder, não é só perder aulas, né, os professores, mas que os estudantes percam a possibilidade de desenvolver não apenas conteúdos, mas principalmente conhecimentos, né? Porque reduzido em 1.800 horas, o resto fica ao Deus dará. É para quem puder, é para que se puder, né? E nós todos sabemos que no caso das escolas públicas, os jovens que dependem da escola pública, se puder, é muito menos do que aquilo que é necessário para que eles exerçam a cidadania contemporânea que todos nós achamos e acreditamos que eles têm o direito de exercer. E eu vejo mais uma questão também, que é o pessoal que estuda à noite, né? São os estudantes trabalhadores, então. E tem a questão também das áreas. A gente fez uma pesquisa nas escolas da região, por exemplo. Se uma escola ficasse com uma área e o estudante escolher outra, ele vai ter que andar muito, se deslocar muito. Então, assim, é tudo para aumentar a desigualdade, né? Então, precisamos resistir aos projetos e políticas performáticas e racionalistas, né? Então, foi bem o que o professor falou, né? Só pela luta, e é o que a gente tenta fazer na escola, é conscientizar estudantes, a comunidade toda escolar. E eu vejo assim, eu acho que a reforma, nós também achamos, né, que deva ter uma reforma do ensino médio, mas que teria que ouvir a comunidade escolar, né? Então, os profissionais da educação, os estudantes e as estudantes, os pais e os responsáveis. Eu tenho uma questão aqui que alguém também perguntou, eu vou fazer antes, é sobre a questão, o Hamed que pergunta, sobre a questão do notório saber. Eu gostaria de saber como isso impactará a vida dos professores e professoras na escola. Eu teria essa questão também, até vou fazer antes da outra, para já contemplar aqui. Bom, essa história do notório saber é um perigo, né? Porque, apesar do fato de, na lei do ensino médio aprovada no governo Temer, e depois repetida pela Base Nacional Comum Curricular e pelas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, aprovados mais recentemente pelo Conselho Nacional de Educação,
contra a nossa vontade e contra a nossa posição, mas eles aprovaram lá em maioria, essa questão do notório saber ficou restrita inicialmente para a educação profissional, né? Ou para o itinerário formativo relacionado à educação profissional. Mas aí já tem um perigo muito sério, porque todos nós sabemos que vou pegar aqui, fazer uma ilustração, né? Não necessariamente um bom marceneiro é um bom professor de marcenaria, né? Então, ser professor, ser um profissional da educação exige muito mais do que ter uma habilidade própria de determinado ofício. Então, eu acho muito preocupante que tenha vindo, como está na lei, a possibilidade de profissionais apenas com notório saber, sem a formação específica para o exercício do magistério. Embora isso esteja, nesse instante, restrito à área da educação profissional, mas mesmo assim já é grave, porque educação profissional não se improvisa, como, aliás, em qualquer outra área da educação. A educação profissional exige método, exige laboratório e tudo mais, e sempre foi uma reiterada mentira que continua a ser reproduzida, mesmo agora, enganando os jovens, dizendo que se eles optarem pelo itinerário formativo relacionado à educação profissional, eles vão sair profissionais do ensino médio. Isto é mentira. Isso é mentira. Se ele fizer um curso técnico junto com o ensino médio, numa escola do Centro Paula Souza, ou mesmo numa instituição como é o caso do Senai e tudo mais, bom, aí ele terá o ensino médio regular e mais o ensino técnico, porque não é assim improvisando que você vai fazer com que as pessoas se tornem profissionais. Ser profissional é uma outra história. E não há problema nenhum de que no ensino médio você tenha uma espécie de apresentação do mundo do trabalho, né? Mas vamos deixar as coisas claras, não vamos enganar a molecada achando que eles vão sair como profissionais habilitados e que vão ter lugar ao sol no mercado de trabalho, porque não terão com aquilo que se pretende oferecer nesse itinerário formativo do ensino médio. Mas eu aproveito aqui, né, até porque uma questão está relacionada à outra, uma outra coisa muito preocupante, que foi aprovada na lei do ensino médio e que está aí, que é a questão da educação à distância. Abre-se a possibilidade, inclusive no caso de educação de jovens e adultos, para que 100% do ensino médio na modalidade EJA seja feita à distância. E uma parte, né, do ensino médio regular, chamado regular, seja também oferecido em relação à educação à distância. Isso ficou mais agravado agora, nos tempos de isolamento social e pandemia, porque tem muita gente utilizando meios à distância. Bom, primeiro quero fazer aqui uma nota introdutória. Eu não tenho absolutamente nada, mas, pelo contrário, até muito a favor ao uso cada vez mais intensivo dos recursos tecnológicos que a invenção humana nos dispõe aqui. Então, não tem nada contra. Agora, eu tenho convicção de que a escola de ensino da educação básica tem que ser presencial. É ali, é sentindo o hálito, é olho no olho, porque todos nós sabemos, pela experiência de cada um de nós, que muito daquilo que nós aprendemos e desenvolvemos durante o período escolar nem está nos livros, mas são experiências científicas. A escola tem que ser sempre pensada como um território dos afetos, né? E muito daquilo que nós aprendemos que diz respeito a reconhecimento e respeito das diferenças, saber trabalhar em grupo e de uma maneira compartilhada, respeitar as desigualdades, combater os preconceitos, isso só se faz presencialmente, né? Então, o fato de, nesse momento, nós estamos procurando mobilizar alguns recursos tecnológicos para ter algum contato entre a escola, professores e os seus estudantes em período de isolamento, nós não podemos aceitar, né, que no pós-pandemia, né, o ensino médio seja organizado e oferecido de uma maneira à distância. Porque esses que querem educação à distância, no fundo, querem substituir, mais do que substituir, querem eliminar o fator central do processo educacional, que se chama professora
se chama professor, e querem transformar esses profissionais em apenas tutores, né? Como em muitos casos vem acontecendo nas instituições superiores de educação, principalmente as instituições particulares. Então, não podemos baixar a guarda. Nós estamos vivendo um momento extremamente delicado, né, causado aí por esse verdadeiro tsunami, né, que é a pandemia, mas isso não pode nem nos desmobilizar e nem começar a passar por cima de valores que são centrais. Olha, eu sou uma pessoa curiosa, né, e estou sempre lendo e procurando estar atento ao que acontece não apenas no Brasil, mas também no mundo na educação. Nenhum país sério, nenhum país que preza a educação como um direito fundamental dos jovens e dos seus cidadãos em geral, está substituindo ou vem substituindo a educação presencial por educação à distância. Porque eles sabem, como todos nós também que somos militantes do campo educacional sabemos, que a educação presencial na educação básica, a valorização da escola como um território dos afetos, né, e de aprendizado e desenvolvimento, isso tem que ser garantido, tem que ser preservado. E isso depende da nossa luta. Aqueles que vão dizer assim, tá, vocês estão fazendo isso porque é uma luta corporativa, vocês querem ter... Não é. Né? A luta principal é pelo direito dos jovens. E esse direito da convivência, do criar coletivamente, o direito de criação autoral e colaborativa, que só pode ser realizado efetivamente no período em que são jovens e que estão frequentando escolas de educação básica. Concordamos plenamente, plenamente. Também defendo aí os recursos tecnológicos, mas que isso seja um complemento, nunca substituir o presencial. E ótimo essa sua curiosidade para estudar, porque depois vira texto, vira artigos, vira palestra para nós, né? São aulas. Eu queria falar um pouquinho da experiência agora de Campinas, só para a gente, né, ir já finalizando, da BNCC, do ensino fundamental. Então, a gente fez um seminário aqui na rede municipal, e como você disse, né, como o professor disse, tem alguns problemas. Então, alguns problemas que nós achamos bem complicado é quando suprimiu o termo, né, os termos gênero e orientação sexual da base, mas a gente sabe que tem, né, várias pressões de fora. A alfabetização, que antes era até o 3º ano, agora é até o 2º. E como eu fiquei mais na área de matemática, assim, eu vi que os grupos empresariais, tipo Todos pela Educação, fizeram muitas pressões ali e apareceram absurdos na base. Então, assim, apesar de eu também achar que ela é um documento, né, de resistência, né, como o Plano Nacional de Educação, o estadual e o municipal, por exemplo, em matemática apareceu para fazer fluxograma, porque o pessoal da computação pediu fluxograma. Então, assim, a nossa preocupação é que isso também aconteça agora com o ensino médio. Então, assim, por causa da pressão de empresas, né, porque eles querem vender material, eles querem vender plataformas, então também que não seja aquilo que o estudante precisa, que a comunidade escolar, que aquela diversidade daquela escola, daquela região precisa, mas sim essa pressão dessas empresas. Então, eu gostaria que o professor falasse um pouquinho sobre isso. Bem, aí eu vejo o seguinte, nós temos aí um trabalho muito importante a fazer quando a gente contempla, por exemplo, a questão das propostas curriculares no âmbito dos nossos municípios, das cidades, que é um trabalho, como nós estávamos dizendo, que sempre foi recomendado por todos nós e está na norma brasileira, que é a própria BNCC, e fazer com que a BNCC seja apenas uma inspiração. Isso está escrito na norma, isso que eu quero lembrar, né, que não é que eu estou inventando. Eu fiz questão de colocar lá, com várias emendas que eu acabei tendo condição de aprovar, e que base não é currículo, e aquilo que está lá não deve ser necessariamente reproduzido, e nem organizado daquela maneira. Então, é de competência da autonomia dos diferentes entes federativos, no caso dos municípios, de prepararem as suas propostas. E a preparação dessas propostas curriculares, elas devem ser feitas de uma maneira participativa. No meu modo de entender, todos devem participar, todos, né? O problema é que não se facilita a participação
de estudantes, não se facilita em muitos lugares a participação efetiva de professoras e professores e outros profissionais de educação, e o resultado é que aqueles que têm um pouco mais de condições é que acabam apresentando as suas propostas, né? Eu não vejo, assim, grandes problemas, né? Porque você estava dizendo, todos pela educação. No caso especificamente do Todos pela Educação, é uma das entidades que, claro, você falou bem, ela é mantida por grupos empresariais, mas em nenhum momento elas fizeram propostas curriculares, eles nem têm trabalhado nessa área. Mas há outras que fazem, como é o caso da Fundação Lehman, né, que tem metido a colher, no meu modo de entender, indevidamente, apresentando, produzindo e financiando a produção de materiais didáticos e orientações curriculares. Eu acho que, quero dizer, o país precisa da mobilização de todos, né, pela causa da educação, mas a mobilização de todos, nós temos que fazer com que a maioria que somos nós, que trabalhamos no chão da escola, os estudantes que têm o que falar, as famílias dos estudantes, eles possam ser ouvidos e que, portanto, rejeitem essas fórmulas prontas e, como você falou muito bem, as propostas curriculares no final de tudo, né, elas sejam uma expressão não apenas das nossas necessidades imediatas, mas numa visão de país, de nação, que seja para a maioria, e não seja para uns poucos, né, que têm interesses específicos. Bom, mais uma vez, lembrando, tudo isso é luta, né? Educação é um campo de disputa. E nós, né, do campo educacional público, nós somos muitos. E se pudermos ser fortes, nós seremos vencedores desses encontros e dessas disputas. Agora, a nossa força sempre depende da nossa mobilização, conscientização, e por isso que um encontro como esse, que nós estamos realizando hoje, se servir de alguma coisa para a nossa unidade e força, já valeu. Não, serve muito, muito, muito. O professor Jacir perguntou sobre o reajuste, eu falei no início, né, nós não vamos ter reajuste até dezembro de 2021. E como o professor César Calegari falou, precisamos de gestão democrática, valorização profissional, formação inicial e continuada e condições de trabalho. Defendemos o direito à educação pública, gratuita, democrática, laica, libertadora e de qualidade social. Eu queria já passar para o professor para considerações finais, mas eu já queria fazer um convite para a gente depois fazer uma outra live com outros temas relacionados ainda, né, à educação, é claro, porque eu sei que o professor tem muito a contribuir, então, como eu falei, eu leio muito, né, sempre que eu vou falar alguma coisa, eu procuro se tem lá do César Calegari, e eu gostaria de falar como foi secretário municipal de educação, que viesse falar um pouco depois sobre redes municipais. Então, se o professor aceitar, depois a Sueli vê com o professor uma data. Com muito prazer, viu? Com muito prazer. Bom, eu queria, mais uma vez, agradecer aí a atenção de vocês. Estou sempre à disposição, né? Enfim, aprendo muito com essas conversas, né? E às vezes a gente... E mesmo no campo municipal, nesse instante mesmo nós estamos fazendo, veja que no enorme momento de dificuldade aí da pandemia e tudo mais, um fórum internacional super interessante, que eu já convido vocês a acompanharem, que é o Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê. O Alto Tietê é aqui na região metropolitana de São Paulo, o município de Guarulhos e todas aquelas cidades daquela região. E eles tomaram a decisão, né, esses municípios, de tratar a educação infantil nos tempos da pandemia, né? Então, o tema desse primeiro Fórum Internacional é a educação infantil, e está sendo super interessante. Quem quiser acompanhar, porque vai ser aberto, né, será todas as quartas-feiras do mês de setembro, e quem quiser dar uma olhadinha na programação, é só entrar no portal, que é Fórum Educação autotietê.com.br, tem lá todas as... Então, espero que participe. Então, topo participar, né, e aprender com vocês, refletindo a respeito dos desafios no campo dos municípios. Mas eu queria, então, dizer uma palavra para vocês, o seguinte, né, a proposta inicial, inclusive, dessa nossa conversa, começava também um pouquinho a respeito de plano de educação.
Nós sabemos que nós temos uma lei brasileira do Plano Nacional de Educação que foi secundada, ela foi acompanhada por planos estaduais e planos municipais de educação. Campinas, por exemplo, tem o seu plano municipal de educação. Nesse momento que nós estamos nos aproximando de períodos eleitorais, é fundamental que nós possamos revisitar aquilo que está na lei do município de Campinas, do Plano Municipal de Educação, não quer dizer que ela não pode ser mudada, né? Nós podemos avançar, melhorar e tudo mais, mas ela é um elemento importante, inclusive de resistência contra os retrocessos. Então, toda vez que nós formos procurados por candidatos a vereador, candidatos a prefeito, olha, quais são os compromissos? Quais são as visões que esses que se candidatam para dirigir a nossa cidade têm em relação aos pontos que estão no Plano Municipal de Educação da nossa cidade? Então, é uma peça de resistência, uma peça de diálogo importante que cumpre a nós, educadores, levantar isso e exigir posicionamento. Exigir posicionamento. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, falando do mesmo assunto, é que nós já não podemos mais pensar plano municipal, plano estadual e plano nacional de educação como se não existisse o que está acontecendo hoje, que é o processo da pandemia, né? Então, nós temos que ter um processo de replanejamento, né, de todos os objetivos e metas que foram colocados no plano municipal, plano estadual e plano... E vocês sabem que os desafios são enormes, né? O que vai acontecer, por exemplo, com o ensino fundamental a partir do ano que vem, né? A partir do momento em que as atividades escolares voltarem à atividade presencial? Nós vamos começar de onde paramos? Não, muita coisa aconteceu e está acontecendo conosco, individual e coletivamente como professores e com os nossos alunos. Então, nós temos que ter a capacidade de exigir, de pensar que esses próximos 2 ou 3 anos que vêm, 21, 22 e 23, serão anos em que nós temos que repensar as nossas propostas educacionais e as nossas necessidades de infraestrutura, formação continuada e tudo mais, como necessidades novas, né? Porque os desafios são imensos, os que virão por aí. Inclusive novas necessidades de recursos, financiamento aí para ser votado o Fundeb, né? Então, são questões importantes que devem estar ligadas. Finalmente, termino com 2 palavras, uma de preocupação e outra de esperança. A de preocupação é a seguinte: a educação brasileira está sob ataque. Nós, educadores, estamos sob ataque. Esse ataque vem sendo desferido, vem sendo protagonizado principalmente pelas forças que hoje ocupam o governo federal. Eu quero dizer aqui que, olha, eu não sou nem filiado a partido político, nem nada. Tem um lado, mas não é uma questão partidária. Mas sou obrigado a reconhecer que nós estamos sob ataque daqueles que querem perseguir professores com a lei da mordaça, estamos sob ataque daqueles que querem transformar a educação pública em voucher, em sistema de privatização, estamos sob ataque daqueles que querem proibir que as escolas discutam questões sensíveis como gênero e orientação sexual, que são questões da vida e que, portanto, precisam ser discutidas nas escolas também. Enfim, nós estamos sob ataque. Então, cuidado, né? O segundo ponto é de esperança, porque exatamente nesses momentos de crise, né, que nós podemos, se nos juntarmos, se estivermos mais unidos, sairmos dessa crise numa posição mais forte, mais fortalecidos, né? E não há nada mais importante e talvez mais organizado no Brasil do que os 2 milhões de professoras e professores de escolas públicas de educação básica no Brasil. Nós somos muitos, né? E podemos ser muito fortes nessas lutas todas se estivermos mais unidos, e para a nossa união nós precisamos de um nível superior de consciência, né? Então, como eu sou uma pessoa otimista, eu acho que apesar de todos os problemas, dos ataques, da crise que nós estamos vivendo, se nós tivermos inteligência e capacidade de união, nos aproximando dos próximos e indo buscando os mais distantes, que estavam mais distantes de nós até agora,
nós possamos sair de todo esse processo mais fortalecidos em nome do bem do Brasil, da juventude e das crianças de todo o Brasil. Então, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade e toda vez que precisarem, tô junto, estamos aí. A luta continua. Nós vamos chamar assim, nós vamos se unir e vamos continuar essa luta. E tudo que você falou, a escola sem partido, voucher, a gente tem tudo isso aqui em Campinas. E nós fizemos a avaliação, a primeira avaliação do Plano Municipal de Educação de Campinas o ano passado. Eu estava na coordenação do fórum, estou afastada agora, né? Mas não vejo a hora de voltar para a gente dar continuidade também. E é bom saber, né? Essas outras visões para a gente também trabalhar isso lá dentro do fórum. Mas quero agradecer, como muitos colocaram aqui, é uma aula, então eu já aceito uma outra live para a gente falar mais sobre educação. Obrigado, quero agradecer a Sueli, que conseguiu o contato, né, que organizou a live, e agradecer a todas e todos que participaram. Uma boa noite. Boa noite, Obrigada, um abraço para vocês. Tchau, até mais. Tchau. Tá frio aqui em São Paulo, estou tremendo de frio. Aqui também.